Olá, você sabe me dizer quantos livros o seu filho leu nesse ano, em 2025? Ele sabe falar um pouquinho sobre esses livros? Você sabe como é importante criar redes de neurônios no nosso cérebro quando a gente faz uma leitura? Você sabe como é importante ler e compreender o que você leu? Porque não adianta você só ler e não entender nada. Primeiramente, nós lemos, decodificamos as palavras, mas depois precisamos entender o que a gente leu. Quantas palavras seu filho conheceu nesse ano? Palavras novas, palavras boas. Tudo isso a gente faz lendo, né? De 80% dos leitores do mundo, 10% realmente entendem o que leem. Realmente são leitores, de verdade. A gente se encaixa em qual deles? E se os nossos filhos não leem, mas e nós também? Estamos lendo? Estamos dando exemplo para os nossos filhos? Fica bem difícil, né? Vou colocar aqui, vou falar aqui para vocês uma citação, algumas citações de um livro. Vamos ver se vocês conhecem alguma dessas citações. Só que esse é apenas um exemplo de tantos livros e tantas citações que quando nós lemos, nós guardamos na nossa mente. E não só como memória, mas nós guardamos na nossa alma, como no nosso coração realmente. Nós precisamos entender o que a gente está lendo e guardar como um exemplo de virtude, como exemplo de ser humano, de entender um pouco sobre a vida. Então, eu gostaria que vocês escrevessem nos comentários o que vocês acharam. Escrevam algumas citações de livros que vocês leram e que vocês guardaram para sempre na memória. Tem algumas citações assim que são clássicas, né? Mas de livros que vocês realmente leram e foi guardado aquilo. E não é só a memória, né? Como eu falei, é guardado ali nos nossos princípios, né? Na nossa mudança de perspectiva do mundo, mudança de caráter. Quais livros a gente conseguiu, ao ler, mudar um pouquinho o nosso imaginário, mudar um pouquinho o nosso jeito de pensar. Então, assim, eu tenho muitos exemplos de muitos livros que eu amo, que me fizeram pensar, né? Me fizeram modificar a minha mentalidade e achar que eu preciso melhorar a cada vez mais. E também faz a gente ficar mais inteligente, faz a gente conhecer um pouquinho, né? Vou falar algumas citações, vamos ver se vocês conhecem algumas. Escrevam aí pra mim nos comentários quais que vocês sabem, que a gente pode trocar aí umas figurinhas nos comentários. Eu quero ver muito comentário, quero que vocês falem pra mim citações de livros que marcaram a vida de vocês nesse vídeo, ok? Vou falar aqui 3 citações de um livro que eu li recentemente. Vamos ver se vocês conhecem. Uma delas é: em tudo há sempre uma coisa boa para se ser grato, se você procurar o suficiente para descobrir onde está. Sempre a gente, nas coisas que acontecem na nossa vida, a gente sempre procura alguma coisa para ser grato, procura um motivo. Tá acontecendo isso de ruim, mas talvez poderia ser pior, ou mais, isso aqui, essa outra coisa não está acontecendo. Então ter essa gratidão, ter esse otimismo, né? Ter esse otimismo. Outra citação desse mesmo livro é: o que as pessoas querem é encorajamento. Em vez de censurar constantemente os defeitos de um homem, fale as suas virtudes. Então todo mundo tem virtudes. Todo mundo tem coisas boas a dar, a fazer, que às vezes a gente não olha e só olha os defeitos. Então, muito importante. Vou falar agora mais uma citação desse livro, vamos ver se vocês, quem leu aí, vai saber. Se Deus se deu ao trabalho de nos dizer 800 vezes para estar feliz e se alegrar, Ele deve querer mesmo que façamos isso. Então, tem mais ou menos 800 citações na Bíblia que Deus fala que a gente tem que ficar alegre. Então, essas 3 citações, de que livro é? Depois escrevam aí, vamos ver se alguém vai acertar. Citações assim que a gente guarda, né, como o essencial é invisível aos nossos olhos. Que livro é esse, né? Que livro é esse? Vamos ver aqui, deixa eu ver mais algumas citações aqui de livros. Deixa eu ver aqui, que eu até coloquei no Instagram mesmo, né? Algumas citações que me marcaram.
E também aquelas citações de alguns livros que ficam marcadas, né? No seu mundo eu tenho outro nome. Quem falou isso, né? Muitos ensinamentos, gente. É muita coisa assim bonita, né? Que a gente aprende com os livros. E os nossos filhos, principalmente, eles precisam de pensar nisso. Eles precisam desse tipo de ensinamento, né? E coisas que eles estão aprendendo ali, fica entre ele e os livros. A gente descobre algumas coisas que ficam entre nós e os livros. Às vezes alguma pessoa pode ler um livro e não achar que não achou nada importante ali. E outra pessoa ler e falar, nossa, que coisa interessante. Isso me tocou profundamente, né? Ou perceber o sofrimento de alguém, ou perceber como é bonito só você ver a beleza de algumas atitudes humanas, você ser humano, né? Muitas coisas bonitas também, não só coisas ruins, né? Tem uma outra citação que eu lembrei agora que fala assim: os adultos adoram ter ideias pré-fabricadas. Né? Em qual livro tá isso? Né? Que os adultos gostam de ter ideias pré-fabricadas. É só com o coração que conseguimos ver de verdade o que é essencial e visível aos olhos. Esse aí é fácil, né? Parecido com o outro que eu falei. Então, assim, os livros trazem isso, né? Não é só você ler, você fica com aquilo guardado na mente, você fica com aquilo guardado na sua memória. E faz realmente, né, você pensar um pouco na vida. Tem um aqui, ó. Ousado, aventureiro, decida de uma vez. Faça o sino vibrar e aguarde o perigo, ou acabe louco de tanto pensar. Se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? Outra citação. Então, assim, coisas muito importantes, né, que a gente precisa pensar quando a gente está lendo, quando a gente vai ler e pensar o que o autor quis dizer com aquilo, né? Em que época que ele foi escrito? Será que ele está fazendo alguma crítica social para aquele momento ou não? Então tem muitas coisas que a gente vai percebendo, né? O viés daquela história. O que ele está querendo nos mostrar com aquela história? Outra citação aqui. O que eu faço? Se pudesse falar, eu diria a todos que estou arrependido, que peço perdão a quem fiz mal, que eu serei bom e doce no futuro, mas eu não falo. Como posso me fazer compreender? Então, tem uma história muito bonita, né? De alguém que não pode falar, mas demonstrou com atitudes o seu arrependimento. É muito, muito, muito bonito. Temos outra aqui, muito interessante. Lembre-se, tolinho, os meninos que deixam os estudos e viram as costas aos livros para apenas brincar e se divertir, não poderão ter destino diferente do que a infelicidade. Se as pessoas deixam de estudar só para se divertir, o seu futuro com certeza será a infelicidade. Então, a gente ler não é só em forma de estudo, mas tem que se tornar uma forma prazerosa. Né? Tem que se tornar uma forma de você se alegrar, aprendendo de forma alegre, aprendendo de forma verdadeira, porque a gente não aprende se a gente não tem interesse, né? Isso eu falo muito aqui, eu falo muito nas minhas aulas. A gente só aprende quando a gente tem interesse em alguma coisa. Então, a gente precisa, né, ter essa vontade, ter essa atenção. E com os livros é diferente, né? Com os livros a gente aprende por prazer, né? A gente aprende a ter mais, baixar um pouquinho a ansiedade, né? A meditar mais, a refletir sobre as coisas. Então é muito bom, né? Tem um aqui, deixa eu ver se eu acho, que eu acho muito bonito. Não sei se eu vou achar agora, mas depois eu vou colocar essa citação que eu acho muito, muito legal, né? Tem um assim, ó. É inútil retribuir vingança com mais vingança. Não vai curar nada. Quem falou isso? Né? É inútil retribuir vingança com vingança. Não vai curar nada. Outra citação desse mesmo livro. Vitória, afinal das contas, acho eu. Bem me parece uma coisa muito melancólica. Vitória é só vencer? É só isso? Né?
Nem tudo que é ouro brilha, nem todos os que vagueiam estão perdidos. Então, assim, há frases que eu gosto muito, né, de marcar, fazer marcações nos livros com caneta mesmo. Marcar, porque depois eu vou relembrar. E às vezes até escrever do ladinho do livro, assim, né, na parte assim, aqui no cantinho, marcar e fazer, escrever alguma coisa importante sobre aquilo, sobre o que aconteceu. Colocar, né, post-its nas partes mais importantes. Por quê? Para eu relembrar aquilo, para eu analisar, para eu voltar ali depois da leitura e analisar e pensar naquela frase importante. É isso que faz a gente guardar ainda mais. Então, a minha intenção, né, de vir falar com vocês hoje, é sobre isso, né? Ler não é só simplesmente, eu vou ler por ler, ou preciso ler, mas a magia de ler, a importância de ler, como é importante nós aprendermos, né? A saber ser humanos, na verdade. Não é só aprender, claro que a gente vai aprender ali gramática, a gente vai aprender tempos verbais, a gente vai aprender pronomes, tudo dentro do livro a gente aprende. Principalmente a língua portuguesa, mas não só a língua portuguesa. Mas a gente aprende, o que a gente aprende mais nos livros é sobre a humanidade. É sobre ser humano, né? É sobre lidar com o ser humano, é sobre lidar com o outro. E o que a gente vê é que está faltando muito isso com as crianças, com os adolescentes, e eles chegam na fase adulta sem entender muita coisa como lidar um com o outro, como aprender a lidar nas frustrações, como aprender a lidar nas alegrias, como aprender a lidar com o outro, com o mundo, com dividir, com compartilhar, com as virtudes, né, a saber se dar para o outro, aprender a ser justo, mesmo que isso te prejudique. Então, muitas coisas que a gente aprende também nos livros. A gente aprende na família, a gente aprende com os nossos amigos, a gente aprende às vezes na escola também, com muitos professores bons que ainda existem na escola, e a gente aprende também com os livros. Então, a gente precisa mostrar isso para eles, esse tesouro escondido que é a literatura. E bons livros que mostram, né, o personagem caindo, o personagem fazendo coisas erradas e tendo a consequência dessas coisas erradas que ele fez, mas ele ao mesmo tempo levantando e dando a volta por cima e vendo que realmente a felicidade não é só você ter momentos, a felicidade é você fazer o que é certo, é você se sentir bem consigo mesmo, é você poder dormir, né, com a consciência tranquila. Não é só você, o egoísmo, eu, né, como a gente vê hoje em dia. Então tem muitas histórias boas, maravilhosas que a gente pode indicar para os nossos filhos, que a gente pode ler junto com eles e conversar sobre isso. O que a gente sente muita falta hoje em dia é conversar sobre isso, sobre essas citações. Poucas pessoas vão saber, né? A gente conversar sobre o livro, saber as histórias clássicas mais importantes. Por que são clássicas? Porque ficaram na memória da humanidade por muitos e muitos anos, porque são importantes, porque trazem muitos ensinamentos. Então por isso que eles são clássicos. Então a gente precisa voltar, gente, voltar a ter essa visão, né, com as nossas famílias, com os nossos filhos, tirar um pouco das telas, tirar um pouco da internet. E é por isso que eu sigo tentando, buscando, né, dando as minhas aulas, até na escola, onde eu dou também eu tento e procuro sempre mostrar, né, o lado importante da gente aprender a ser humano. E muitos livros nos ajudam muito. A mim tem ajudado muito. Espero que também tenha ajudado vocês, né? E eu quero que vocês aí, desafio é esse, né? Vamos ler um livro por mês? Se você quiser ler comigo, estou abrindo agora o clube de leitura. Tá aí o link vou colocar em algum lugar aí das minhas redes sociais, mas não é só isso. Eu desafio a vocês ler um livro por mês, pelo menos um livro por mês, leiam, tá? Se não for comigo, leia sozinho, leia com a sua família. Tente ler um livro por mês, né? Eu tô aqui com várias indicações de livros bons, olhem nas minhas redes sociais, mostro os livros, tem muita coisa boa. E vamos ler, né? Vamos tentar nos instruir, porque aí fora tá cheio de urubu, né? Cheio de gente querendo nos levar na lábia, querendo nos enganar, querendo mostrar que são cordeiros, mas na verdade são lobos, né? Então vamos tentar nos instruir, vamos tentar instruir os nossos filhos, as nossas famílias, para que a gente consiga ter uma nação melhor, né? Um mundo melhor, que a gente consiga ser pessoas mais instruídas, não para ser melhor do que os outros, mas para servir melhor ao outro, para servir melhor a Deus, para poder ser uma pessoa melhor nesse mundo, né? Deixar a sua marca, deixar o seu legado, tá bom? Então é isso, esse bate-papo que eu queria falar com vocês. E escrevam aí pra mim, manda citações, fale alguns livros aí
de algumas situações que eu falei, os livros que vocês sabem quais são, marquem aí, tá bom? Vamos bater papo, vamos conversar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me sigam aí, me ajudem, me sigam no YouTube também, me sigam nas redes sociais. E se tiver interesse nos meus clubes, dá uma olhadinha aí, tá bom? E é isso aí. Muito obrigada por terem assistido e participado. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.